Deixa eu te conduzir por um pensamento, me permite. Eu quero que você imagine agora que você está entrando num quarto, um quarto bem antigo, um quarto velho. Sabe quando tem aquele ar denso, pesado, aquele cheiro de mofo? Consegue imaginar isso, você sentindo um cheiro de mofo, de coisa velha, esquecida? Você vai na parede, tem um interruptor, você aperta, imagina aí agora, você apertando o interruptor, só que a luz não acende. Agora você tem assim pela janela um pouquinho de luz e você vê próximo a essa janela um baú, sabe aqueles baús bem antigos, bem antigos. Ele tá meio aberto, você até consegue perceber que tem algumas coisas para fora, pedaços de papel, alguma coisa desse tipo. Você vai caminhando, se torna mais claro esse baú na sua frente e você percebe que quando você abre, não tem objeto lá dentro. Não tem nada lá dentro. Só que aí você começa a ter lembranças na sua cabeça. Abrir aquele baú te traz algumas lembranças. Medo do que você achou que já tinha resolvido. Isso vem na sua cabeça. Um medo danado. Ou então você se lembra de hábitos que você já tentou abandonar e que ainda não conseguiu. Isso te vem na sua mente agora. Qual o hábito que você já tentou abandonar que ainda não foi embora? Ou então agora aparecem em você padrões que você escondeu tão bem que você nem lembra mais que eles existem. Tem coisas que você vive repetindo, fazendo, que tá no automático. É isso aí, você lembrou. Olha, e por mais estranho que seja isso tudo, mesmo sabendo que tem coisas dentro desse baú, mesmo sabendo que tem lembranças dentro desse baú, você nunca teve coragem de destruí-lo. Você nunca teve coragem de jogá-lo fora. Então deixa eu te perguntar uma coisa. E eu não quero que você tenha culpa, não quero que você tenha vergonha, não quero fazer nenhum drama, não é nenhuma drama não, é uma pergunta séria mesmo. O que é que você mantém guardado que Deus já pediu para você destruir? Dei até um tempinho agora para você pensar. Pensa aí por um tempo. O que você mantém guardado que Deus já te pediu para que você destrua? E eu falo isso, sabe por quê? Porque alguns jovens, eles não caem, não é porque são fracos. Eu não acredito que você seja fraco. Muitos jovens caem porque eles continuam tentando administrar aquilo que Deus pediu para ele destruir. Aquilo que Deus pediu para eliminar. E ele tenta administrar, ele tenta ir até o limite, ele tenta de todas as forças, mas está ali por perto. O que precisava ser destruído há muito tempo. Por isso que no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, a maior preocupação de Jeová era com os ídolos. Os ídolos era a maior preocupação que ele tinha. E vou explicar mais daqui a pouco. Só que no versículo 5, ele fala quatro verbos. Quatro verbos são descritos do que deveria ser feito com os ídolos. Cortar, derrubar, quebrar, queimar. De novo, vamos lá? Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Você consegue falar junto comigo? Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Essa é a ordem que o Senhor deu lá para o povo de Israel que deveria ser feito com os ídolos. Consegue lembrar agora? Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Cortar, derrubar, quebrar, queimar. O que Deus pediu para que aquele povo de Israel fizesse era cortar, derrubar, quebrar, queimar. Era assim que eles precisariam lidar com os ídolos. E ídolos, às vezes, a gente pensa que são só aquelas estátuas antigas, né? Eu não percebo hoje a idolatria com ídolos muito forte. Não consigo ver vocês, não consigo pensar você se curvando diante de uma estátua, tendo uma estátua aí na sua estante e você faz reverência a ela. Não consigo ver nada disso, não consigo. O que eu consigo ver é que alguns jovens se debruçam, se encurvam diante de algumas coisas. Vícios emocionais, relacionamentos tóxicos, dependência de que o outro valide o seu comportamento. Quer um ídolo mais poderoso do que a pornografia, que as pessoas se curvam diante dela?
comparação constante, a ansiedade que não larga algumas pessoas ou elas não a largam, orgulho, mentira sobre quem você é. O que você tolera te domina. O que você tolera te domina. Por isso que o Senhor disse: cortar, derrubar, quebrar, queimar. Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Essa era a ênfase que o Senhor deu. Deu lá no Velho Testamento. E sabe qual que é o motivo? Lá no capítulo 7, no versículo 6, o Senhor falou por que Ele queria que fossem quebrados todos os ídolos. Por que precisam ser quebrados os ídolos atuais? Primeira coisa que o Senhor fala: porque você é santo. Você é um santo dos últimos dias. Naquela época você é santo. Segunda coisa, no versículo 6 diz: porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Por isso que Ele não queria que se curvasse a ídolos. E no versículo 4, eu falei agora o 6, mas também tem no 4, que eu acabei de olhar aqui, fala que não deveria se curvar aos ídolos, porque isso um dia desviaria os seus filhos. Os seus filhos serão impactados pelo que você vive hoje. Você já pensou isso? Os seus filhos, até em torno de 7 anos, ele vive por modelagem. O que ele observar que você fizer, se você tem, ou se um dia você vai ter, saiba que até em torno de 7, 8 anos, ele modela tudo que você fizer na frente dele, ele vai copiar. Falar alto, ser bagunceiro, ser organizado, ser desorganizado, sei lá, todo e qualquer defeito que você tem, ou virtude que você tem, ele observará. Isso é lindo demais da gente entender. Você não precisa, com seus filhos pequenos, ordenar que eles orem. É só à noite você deixar a porta do seu quarto aberta e ele ver que você ora. Um dia, se você tiver filho, ou se você tem, no primeiro domingo do mês, você não precisa ficar ensinando seu filho pequeno sobre jejum, falando na cabeça dele. Simplesmente você fala assim: eu queria que toda vez que você me vir buscando água para beber, que você fala que eu tô de jejum, seja o meu fiscal, e você então começa a fazer essas brincadeirinhas, pega o copo d'água perto dele e deixa ele te bloquear. São essas mensagens que ficam na cabeça dos nossos filhos. Não precisamos falar. Só que a idolatria, aquilo que nós debruçamos, aquilo que nós nos submetemos, os nossos filhos serão submetidos também. E é por isso que também no versículo 6 de Deuteronômio, o Senhor fala lá no versículo 20, quando teu filho te perguntar no futuro, quais são os seus testemunhos? E no versículo 21 ele diz, você vai falar para o seu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte. Um dia nós poderemos dizer aos nossos filhos, um dia nós vamos dar testemunho aos nossos filhos. Qual testemunho você pode hoje dar ao seu filho, caso você tenha? Ou um dia você poderá dar testemunho ao seu filho que Deus te tirou do Egito, da escravidão, de alguma coisa ruim? Você consegue pensar nisso? No versículo 21, o Senhor está pedindo, 20 e 21, ele pede com que nós tenhamos testemunhos a dar ao nosso filho. Muitos de nós queremos corrigi-los, queremos discipliná-los, queremos brigar com eles, mas esquecemos disso que o Senhor falou. Dê testemunho para o seu filho. Um dia você vai poder sentar com seu filho e dizer, eu venci a pornografia. Eu queria testificar que com mão forte eu venci a bebida alcoólica, eu venci o cigarro, eu venci algum outro vício. Filho ou filha, eu queria dar o meu testemunho para você, que eu venci o ciclo da pobreza. Os meus avós eram analfabetos, meus pais eram analfabetos funcionais, e com mão forte o Senhor retirou a pobreza da nossa vida e eu estudei, eu me formei. É isso que no livro de Éter, no capítulo 12, no versículo 27, fala que eu dou fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes.
Um dia nós poderemos dizer para o meu filho, nós falaremos para ele daquilo que já fomos fracos e que agora somos fortes. Anote, coloque num diário alguma coisa que você gostaria de dizer ao seu filho, caso você não tenha. Queria te desafiar isso hoje. Faça uma anotação, coloque dentro do envelope ou no seu caderno e fala: ao meu filho que ainda não nasceu, para minha filha que ainda não nasceu. E fala: eu fui aprisionado no Egito com isso, isso, isso e isso. E com mão forte o Senhor me tirou. E se você tem filho, chegou a hora de fazer isso. Chegou a hora. Chegou a hora. Nós precisamos dizer para eles: Deus me livrou com mão forte. Eu queria dizer para vocês que algumas vezes eu junto os meus filhos, já falei para eles algumas vezes. No passado eu tinha algumas vozes que me perseguiam, e não é nenhuma doença mental não, tá? Não é esquizofrenia não. Sabe aquela voz que sempre persiste em dizer: você é ruim, você é fraco, medíocre, idiota, paspalhão, besta. Lá no interior a gente fala assim, pastel. O pastel. Essas vozes me rodearam por muitos, muitos e muitos anos. E quando eu cometi um erro, por mais insignificante que fosse, nossa mãe, como eu me maltratava. Como eu me sacudia, como eu me criticava, como eu me tratava mal, como eu me desvalorizava. Hoje, depois de muito tempo, quando eu cometo um erro, eu simplesmente digo para mim: você é um humano. Você é um humano. Reginaldo, você é humano. Aprendeu alguma coisa com o erro? Tem como corrigir, Reginaldo? Vamos corrigir então? Não tem como corrigir, Reginaldo? Então vamos aprender uma lição? Vamos embora, meu filho, vamos. Levanta, sai da cama, sai daí. Às vezes eu digo para mim: parabéns por ter tido pelo menos coragem. Eu me orgulho de você. Poxa vida, que legal que você fez. Poucos fariam o que você fez. Eu queria dizer que eu já testifiquei aos meus filhos: Deus me livrou de mim mesmo. E procurei ensinar os meus filhos a ter autoestima, ter autovalorização. E não é ser orgulhoso, nunca falar que é melhor do que o outro, mas simplesmente reconhecer as forças que existem dentro de si mesmo. E talvez é isso que está te faltando. Talvez essa seja a sua escravidão. Você não conseguir te parabenizar pelo que você faz bem, pelas pequenas conquistas, pelas pequenas coisas, vitórias, coisas que você conseguiu, coisas que você superou. Muitas vezes o nosso elogio pessoal não segue o mesmo ritmo das críticas. E queria te dizer: aprenda a te parabenizar, aprenda a dizer para você: parabéns, você conseguiu de novo, parabéns. Ou então: olha, você errou, você é humano. Ah, Reginaldo, você tá me ensinando a ser orgulhoso. Não, eu tô te ensinando a ser melhor com você mesmo, porque o que eu tô te falando você falaria pros seus amigos. Você falaria pros seus amigos. O que precisamos entender é que Satanás vende coisas baratas e cobra muito caro por elas. Satanás nos coloca em cada enrascada. Quem fez essa citação foi o Elder Holland, não fui eu não, tá? Satanás vende coisas baratas e cobra muito caro. Eu queria dizer que meu nome é Reginaldo, os meus amigos me chamam de Regi, eu fico feliz demais. Esse é o nosso curso do Velho Testamento. Isso aí, Velho Testamento, é somente em áudio mesmo. Caso você não esteja fazendo onde você mora, vai ser uma honra você fazer aqui conosco. Basta você lançar sua frequência. Lembrando que todas as aulas do Instituto ficam gravadas, elas estão aí. Você só perde o semestre se você quiser. Você só perde o ano agora se você quiser. E queria te desafiar. Você lembra de alguém que não está fazendo Instituto, 18 a 35 anos? É só você falar para a pessoa: sabe à noite, quando você vai deitar, meia hora escuta a aula do Instituto. Sabe quando você está indo de busão para o trabalho, meia hora escuta a aula do Instituto.
Queria te pedir ajuda. Tem um monte de gente que está perdendo o instituto porque quer, porque está aprisionado, está lá no Egito. Vamos tirar o povo do Egito? Então é uma honra. Eu queria que vocês soubessem que é uma grande honra, uma grande alegria estar com vocês, atravessando esses desertos aqui, que às vezes são pesados, são difíceis. Vou continuar com vocês em Deuteronômio, só lembrando, Deuteronômio significa mais ou menos que é a repetição da lei. Moisés, antes de fazer o povo entrar na terra prometida, ele repetiu os livros que existiam. Lembra ali? Gênesis, Deuteronômio, Levítico. Então ele agora, a lei que havia sido dada por Moisés, ele repete. Então por isso que se chama Deuteronômio, a repetição de leis. Então repete quase tudo que havia sido dito. E no versículo 13 é muito bonito que fala algumas coisas, algumas bênçãos daquela época. Eu vou colocar aqui na tela agora para vocês como foi escrito, o que Moisés disse para aquele povo naquela época. Só que eu quero fazer uma tradução do que representa, porque Deus é um Deus de convênio. Se você perceber, o tempo todo você vai encontrar assim, ó, se você fizer isso, então você ganhará isso. Isso é convênio. Quando a promessa é feita por Deus e ele então te promete bênçãos. Ele fala, se você fizer alguma coisa, o que ele vai te dar. Isso é um Deus de convênio. Isso é o que mostra o que nós temos que fazer e qual a recompensa que ele dará por causa disso. Só que naquela época era diferente, né? Era uma comunidade, uma sociedade agrícola. No deserto também, que criava os seus animais para comer. Então tem algumas promessas, só que eu queria fazer uma tradução para que você e eu relembremos as promessas que Deus tem para nós. As promessas para quem pertence ao convênio, as promessas de quem vive fiel, as promessas daqueles que seguem os mandamentos de Deus, as promessas para aqueles que ouvem os profetas. No versículo 13 ele fala assim, abençoará, e aí vai estar na tela aí, tá? Se você quiser ler. Abençoará o fruto do teu ventre. O que é isso? Abençoará tudo o que nascer de você. É uma bênção as suas ideias, os seus projetos, a sua criatividade, os seus sonhos. E um problema nosso é que muitas vezes nós não acreditamos nessas coisas, naquilo que Deus colocou em nós, que Ele falou que abençoaria os nossos projetos e nós não acreditamos nele. Nós não acreditamos na nossa criatividade, nós não acreditamos e não corremos em busca dos nossos sonhos. Ele fala que abençoaria o fruto da terra. O que é o fruto da terra hoje? O fruto é aquilo que sai, que emerge, que surge diante de você, a sua própria vida, as suas escolhas, o seu futuro que vai aparecendo. Esse é o fruto da terra. A formatura no ensino médio, no ensino fundamental, o seu caminho, as suas escolhas, as suas conquistas, ele falou que seria abençoado. No versículo 14 ele fala que não teria nem homem, nem mulher estéril daqueles que obedeciam. O que é esterilidade hoje em dia? Estagnação, falta de propósito, aquela sensação que não serve para nada, que não é capaz de fazer nada, absolutamente nada. E o Senhor então promete a capacidade de gerar impacto, a capacidade de ser criativo, a capacidade de produzir frutos, a capacidade de produzir resultados, a capacidade de fazer com que seu relacionamento floresça, que renasça, mesmo que você esteja com dificuldades no relacionamento, que renasça. Projetos que nascem novamente, projetos que prosperam, projetos que saem de dentro da gaveta. O Senhor diz no versículo 15 que desviará toda a enfermidade e que Ele não colocará em nós as doenças do Egito, dos egípcios. Ai, ai, doenças dos egípcios. São padrões de uma geração perversa. São padrões que vieram através da cultura, da nossa sociedade. São padrões que quando nós passamos no templo, nós somos lavados e ungidos disso, do pecado de uma geração. Essas são as promessas que estão sendo ditas por Moisés. Sabe, ansiedade, vício, esse monte de porcaria que existe hoje, isso não pertence ao povo de Deus, não. Isso recai sobre nós porque nós estamos no mundo.
Mas a promessa é que isso poderia ser retirado de nós. Que nós não carregaríamos fardos que Deus nunca colocou sobre nós. Porque Deus pode nos colocar fardos. Lembra lá no livro de Mórmon, quando os nefitas foram presos e que foram colocados sobre eles fardos pesados? Foi Deus que permitiu que fosse colocado. Agora tem outras coisas que não vêm de Deus. E eu queria dizer para vocês que o que está no capítulo 7 de Deuteronômio, às vezes é assim, clichê. Às vezes algumas religiões, os nossos irmãos evangélicos usam muito, que é Deus fiel. Eles usam mais Deus é fiel, né? No versículo 9 fala de um Deus fiel. Esse Deus fiel cuida de nós. Esse Deus fiel cumpre com convênios. Esse Deus fiel, nas noites mais difíceis, ele estava de prontidão. Nos dias mais ensolarados, ele era a nossa sombra. Foi ele que enxugou as nossas lágrimas. Foi ele que corrigiu aquelas coisas que nós pensávamos que nunca seriam corrigidas. Foi aquele que nos amou primeiro. Jesus Cristo. Um Deus fiel. Aquele que tem as entranhas cheias de misericórdia. Que se fosse um Deus dos gregos, já nos teria matado, destruído. Mas não, é Deus fiel, fiel à sua misericórdia. Só que no capítulo 7 ainda de Deuteronômio, no versículo 26, baseado nisso, o Senhor faz uma advertência. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. O Senhor está dizendo assim, olha, você não vai colocar determinadas porcarias na sua casa, porque isso vai amaldiçoar a sua casa. Isso foi falado lá no Velho Testamento. E aí eu pergunto para você, o que você permite que entra na sua casa de abominação? O que tem amaldiçoado a sua casa? O que entra no seu quarto? Queria te perguntar o que entra no seu celular. Queria te perguntar se agora Jesus Cristo pedisse para olhar o histórico do seu Instagram, ele se depararia com o quê? Com algo que é abominável? Seria anátema? O seu celular derreteria na mão dele? Se Jesus Cristo entrasse no seu WhatsApp, quais fotos ele encontraria? Quais conversas ele se depararia? O que entra nos seus pensamentos? Não porás, pois, abominação na tua casa. E talvez você não tenha casa, mas você tem um quarto. Talvez esteja entrando o que não presta. Talvez esteja entrando na sua cabeça, que é a sua casa. Tome cuidado com isso. Muito cuidado com o que entra na sua cabeça, no seu quarto. Tome muito cuidado. Queria te dizer, se o seu celular te perturba à noite antes de você dormir, deixa ele na sala. Vá para o seu quarto. Coloque ele distante. Se é ele que traz maldição para a sua vida, deixa ele em algum lugar. Você não precisa jogar ele fora não, que hoje em dia é difícil viver sem ele, mas deixa ele em algum lugar. Cuidado com isso. Eu queria te dizer que se a sua casa já entrou muita porcaria ou no seu quarto, peça a um portador do sacerdócio para dedicar sua casa ou abençoar sua casa pelo poder do sacerdócio. Se você é casada, peça ao seu marido, abençoe essa casa. Talvez tenha entrado tanta coisa, espírito de discussão, de briga, de xingamentos. Por favor, não coloque dentro da sua casa nada que mude quem você está se tornando. Não coloque no seu celular nada que mude quem você está se tornando. Não coloca no seu quarto nada que mude quem você está se tornando. Você consegue repetir para mim os 4 verbos que o Senhor disse lá no início, que ele não queria com os ídolos? Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Cortar, derrubar, quebrar, queimar. Esse é um pedido muito bom. O capítulo seguindo, então, que Deus é fiel, Deus tem nos concedido tantas bênçãos.
O versículo em Deuteronômio 29, lá no versículo 5, fala que o povo não tinha envelhecido a roupa deles e nem o sapato. O Senhor faz esse alerta para ele. 40 anos no deserto, era a mesma roupa, deveria estar fedendo, né? Não trocou nem a roupa nem o sapato. Deus está mantendo funcionando a sua vida daquelas coisas que você nem se lembra de agradecer, e nem eu. Deus está mantendo as coisas funcionando que às vezes a gente nem se lembra. Deus está mandando para perto de nós pessoas que nos tratam bem e a gente não fica pedindo em oração: Senhor, traga pessoas que me sejam educadas comigo. Ansiedades que não explodiram, tentação que não nos fez enfraquecer por completo, coisas silenciosas que a gente nem sabe que aconteceu na rua, problemas que, assim, por acaso não se transformaram em desastre, situações que poderiam ter destruído a nossa vida e não destruiu. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, a gente nem imagina, a gente nem pede por elas. Só que é como diz, né, lá em Mateus, que antes de pedir, o Deus fiel, lembra? Ele já sabe da sua necessidade e da minha. Um dia nós encontraremos com Ele e Ele vai abrir o véu da nossa mente e nós vamos ver anjos que esteve conosco, a proteção que nos foi dada na jornada da vida, aquelas coisas que nós nunca percebemos, nunca notamos, um dia nós veremos. Nós veremos que Ele mudou tanta coisa na nossa frente, corrigiu tanta coisa, que Ele nos sustentava e a gente não percebia. Queria encerrar a aula pedindo para que vocês não esqueçam de lançar sua frequência, por favor, nesse curso que é o Velho Testamento. E no capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés não entra na terra prometida. A igreja tem uma explicação doutrinária para isso, só que eu não vou entrar nessa. Eu quero falar sobre aquelas coisas que a gente sonha e não ganha, sobre aqueles pedidos que a gente faz e não recebe, sobre os projetos que parece que nunca se realizam. Eu queria testificar para vocês que das nossas orações só existem 2 respostas que o Senhor nos dá. A primeira resposta é sim. Ele nos concede alguma coisa. Ele fala: toma, você merece. Só existem 2 respostas. Uma, sim, tá na mão, isso é seu. E a segunda, qual que é? Não é não. É, eu tenho algo muito melhor para você. Foi assim com Moisés. Caminhou 40 anos pelo deserto. Ele sonhava, almejava a terra prometida. Quando ele chega, o Senhor não deixa ele entrar. Não deixou, sabe por quê? Porque precisava levá-lo ao céu. Ele foi levado ao céu, transladado. O Senhor tinha para ele algo muito maior do que tudo que ele havia sonhado até então. O Senhor não te responde não, não me responde não. O Senhor somente responde sim, ou então, eu tenho algo muito melhor para você. Se nós acreditarmos nisso, nós iremos começar a agradecer e sempre dizer: Deus fiel é o que eu tenho e o que eu sigo. Ele é fiel. Ele tem cuidado de nós. Que Ele continue cuidando da sua vida como tem sempre feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.